Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Hoje, na primeira leitura da missa, lemos o final trágico de uma personagem célebre e importante da história de Israel, Salomão. Salomão era filho do rei David e quando da morte de David vai suceder-lhe no trono de Israel. E precisamente quando vai ser coroado, na altura da sua coroação, tem um sonho e esteve a oferecer holocaustos ao Senhor em oração e durante a noite tem um sonho em que o Senhor lhe aparece e lhe diz: pede-me o que quiseres. Salomão podia ter pedido o que quisesse e de facto vai fazê-lo, mas vai fazê-lo de uma maneira muito prudente. E não só prudente, mas também piedosa. Vai pôr-se assim diante de Deus e vê a tarefa que lhe calhou, guiar um povo impressionante. É uma responsabilidade enorme. E recorda o seu pai. O texto é longo, ele vai como que na sua oração recordando-se de tudo, pesando tudo isso, a responsabilidade que tem, e então diz: dai, portanto, ao vosso servo um coração inteligente, para saber distinguir o bem do mal. Pois quem poderia governar este povo tão numeroso? E diz o livro dos Reis que esta resposta, este pedido, agradou muito a Deus. E Nosso Senhor disse-lhe: porque foi este o teu pedido, e já que não pediste longa vida, nem riqueza, nem a morte dos teus inimigos, mas sabedoria para praticar a justiça, vou satisfazer o teu desejo. Dou-te um coração sábio e esclarecido, como nunca houve antes de ti, nem haverá depois de ti. Mas Deus não fica por aqui. Dar-te-ei também o que não pediste. Dou-te riqueza e glória, de modo que durante a tua vida não haverá entre os reis nenhum como tu. Por duas vezes o texto fala de um coração inteligente. Assim o pede Salomão e Deus concede-o. Dar-te-ei um coração sábio, um coração esclarecido. E de facto é tão sábio que ao longo destes dias fomos lendo estes textos e vamos ver como o Senhor lhe vai conceder assim, dons de sabedoria que aparecem estampados neste livro. Ao longo desta semana fomos vendo como Salomão vai fazer coisas muito importantes para o povo de Israel, entre elas construir o templo. Aliás, o templo de Salomão, com toda a sua glória, como se recordam e os judeus recordam. E ainda na terça-feira líamos a dedicação do templo e como o próprio rei vai oferecer holocaustos e vai fazer uma oração assim, elevar uma oração a Deus extraordinária.
muito bonita, e até aqui de manhã tivemos a comentá-la. Eu preguei uma meditação aqui de manhã e fui como que dando-lhe voltas. Era tão sábio que, de facto, na quarta-feira, ainda ontem, víamos como a rainha de Sabá vem, curiosa, quer ouvir a sabedoria de Salomão. E, de facto, fica admirada e diz que superou até aquilo que ela teria imaginado. Isto tudo só nos faz ficarem mais entristecidos com o final. É que Salomão deixa-se levar pela impureza. O coração torna-se impuro. Deseja e vai ter muitas mulheres, vai casar com muitas delas, vai ser extraordinariamente polígamo e recebe-as com os seus deuses também. E o seu coração afasta-se do Senhor. É o que lemos hoje na leitura. Quando Salomão envelheceu, as suas mulheres desviaram-lhe o coração para outros deuses. E o seu coração já não pertencia inteiramente ao Senhor, seu Deus, como pertencer ao do seu pai David. Então começa a dizer-se como Salomão prestou culto, chegou mesmo a prestar culto a Astarte, divindade dos Sidónios, a Milcom, como vai construir até um ídolo a Moloch. É terrível. Pelo menos, não sei se vocês, eu quando era miúdo, lia os livros do Alix, que são uns livros de banda desenhada muito bem feitos, em que e uma das coisas que vemos lá em várias das aventuras dele são, alguns dos fenícios têm lá este culto a Moloch, e o Moloch o que fazia era um grande ídolo onde eles punham assim uma espécie de uma coisa horrível, com uma boca em fornalha, e tinham as mãos onde eles punham as vítimas, e depois por umas correntes, depois aquilo lançava para a boca, e o que acontece é que eles punham as crianças, ofereciam as crianças em holocausto àquele Deus. É o que nos diz o Salmo de hoje: imolaram aos demónios os seus filhos e as suas filhas. Por isso se inflamou a ira do Senhor contra o seu povo, e ele abominou a sua herança. É terrível ver um homem, como é que um homem é capaz de cair em coisas tão tristes? Um homem que esteve tão grande, tão alto, tão próximo de Deus. O Senhor indignou-se contra Salomão, porque o seu coração se desviara do Senhor, Deus de Israel, que lhe tinha aparecido 2 vezes, que lhe ordenara expressamente que não seguisse outros deuses. Mas o rei não cumpriu as ordens do Senhor. Então o Senhor disse a Salomão: porque procedeste assim para comigo e não respeitaste a minha aliança, nem as ordens que te dei, vou tirar-te o reino e dá-lo a um dos teus servos. Não o farei, porém, durante a tua vida, em atenção ao teu pai David. Não lhe tirarei todo o reino, deixarei uma tribo a teu filho, em atenção ao meu servo David e a Jerusalém, a cidade que eu escolhi. O diagnóstico é particularmente grave. Este homem tem o coração podre. Um coração que é sábio, e como é que é possível? Deixou-se apodrecer. Já não pertencia inteiramente ao Senhor, o seu coração. O seu coração desviara-se do Senhor Deus de Israel. E lembrei-me Ontem escutei uma meditação pregada por um sacerdote, creio que é um sacerdote que passou aqui por Montes Claros várias vezes. A voz parece-me que seja essa, mas enfim, posso estar enganado. É um espanhol de Los 10 Minutos com Jesus, e dizia que recentemente tinha estado a escutar um desabafo de um rapaz que tinha tido
uma noite de sexta-feira passada desastrosa. Vários sucessos consecutivos que tinham complicado cada vez mais as coisas e até terminar tudo particularmente mal. E dava-se conta de que tinha feito, ao dar-se conta de tudo aquilo que tinha feito, ia-se angustiando e desabafava. E o sacerdote tentava ajudá-lo e desanuviá-lo um bocadinho e tirar-lhe aquela angústia, mas ao mesmo tempo queria ajudá-lo a refletir. E dizia-lhe, vamos lá ver, não acontece nada se não estiveste atento, se misturaste vários tipos de álcool, enfim, se deixaste cair por esta debilidade ou aquela que te venceram e, bom, enfim, vá lá, confessas-te e ficas como novo. Porque Nosso Senhor perdoa e perdoa tudo. Mas ao mesmo tempo dizia-lhe, mas deixa-me que eu te pergunte. Quando estavas em casa a vestir-te e a preparar-te para aquela noite, durante aquela tarde, quando estavas de tarde a vestir-te e a arranjar-te para tudo isso, o que é que querias? O que é que desejavas que acontecesse nessa noite? O que é que tinhas no coração? Qual era o teu desejo? Qual era o teu anseio? É que fazer coisas mal, ter deslizes, ter escorregadelas, todos temos. Mas quando o mal está aninhado no nosso coração, quando o mal encontra aí repouso, quando o mal é aquilo que eu desejo, então o problema não está que eu me possa enganar aqui ou acolá, que eu possa ter esta escorregadela, que eu possa ter uma fraqueza. Não, o mal é... Ou seja, aí temos um problema muito mais profundo. E é o problema de Salomão. Não sei se te surpreende, mas ainda em algumas meditações atrás falei de David e falei do pecado de David. Não sei se te surpreende a maneira como termina o Evangelho, a leitura, porque diz: eu vou tirar-te o reino, mas não o farei em tua vida em atenção ao teu pai David. Deixarei uma tribo a teu filho em atenção ao meu servo Davi. E a comparação é o coração já não pertencia inteiramente ao Senhor, seu Deus, como pertencera ao seu pai David. E se calhar tu podes perguntar ao seu pai, desculpe lá, mas David não foi aquele que cometeu adultério com a vizinha e que depois mandou assassinar o marido dessa vizinha? Não foi esse? E não tentou antes encobrir a coisa para ver se conseguia enganar a coisa e rir-se do assunto? E então depois levou-a no desespero a ordenar, mandar uma ordem para que de alguma maneira o assassinassem, de maneira a encobrir tudo, ou seja, que fosse uma coisa encoberta. Colocai-o no lugar de ataque onde estão as tropas mais aguerridas e quando estiverem a atacar, depois deixai-o sozinho. Isto é ordenar um assassinato, de facto. Ele não vai sobreviver sozinho contra os mais poderosos dos inimigos. Era isso que ele desejava e é isso que ele vai conseguir. Sim, David fez tudo isso. Só que David fez isso por cegueira de coração. De facto, o coração teve um desvio, mas não estava podre, não se deixou apodrecer, não ficou totalmente longe de Deus. Porque David caiu em si próprio. De facto, o que nós lemos aqui sim é que aquelas mulheres, ao seu filho Salomão, desviaram-lhe o coração para outros deuses. Esse coração já não pertencia inteiramente ao Senhor. David
está enganado, está centrado, está obcecado naquilo, tem uma fraqueza, de facto, é uma coisa terrível, é triste, enfim, tudo isso, não sei como é que, se calhar vocês estão a dizer, não sei como é que o Sr. Padre é capaz de perdoar tudo isso, mas lembram-se, talvez se recordem, como Natan vem ter com David e diz-lhe, começa-lhe a contar uma história de um homem que tinha uma ovelhinha e que dormia com ela e que cuidava dela, era como se fosse sua filha, e depois havia um rico na mesma cidade que tinha rebanhos de tudo quanto era sítio, e às tantas passou por ali um viajante que ficou alojado na casa do rico, e o rico não quis dispensar nenhuma das suas ovelhas ou animais, e matou a ovelha do pobre para servir como alimento àquele transeunte, àquele viajante. Bom, a David fica completamente inflamado. Percebeu que tinha ali Natan trazia o caso de alguém, de algum dos seus súbditos, provavelmente, que tinha feito alguma coisa daquelas, e imediatamente diz, esse homem é réu de morte. E de facto o rei era administrador da justiça. E então David disse, esse homem és tu. E começa a contar-lhe, a falar-lhe de Betsabé e de Urias e do que é que ele fez. E então o rosto de David transforma-se e cai em si e diz, pequei contra o Senhor. E Natan diz-lhe, surpreendentemente para todos nós, da parte de Deus, também Deus perdoa o teu pecado, não morrerás. Ou seja, a sentença que tu preferiste não vai ser aplicada, não vais morrer. Porque o Senhor é misericordioso. Porque o Senhor quer salvar os... E David depois torna-se santo, vai fazer penitência, e a partir dali não vai cair nesse pecado. E vai ser um rei santo que a Igreja venera como santo. Infelizmente, não acontece o mesmo de Salomão. Daí que aquele sacerdote fizesse a tal pergunta para ir mais ao fundo e tentava tranquilizar aquele rapaz, mas depois dizia-lhe, mas que querias mesmo que acontecesse naquela noite? O que havia no teu coração? Qual era o teu desejo? Porque às vezes pode haver esse desejo de deixa andar. Ok, hoje vamos divertir-nos. E um pouco assim, a ver se vai correr tudo bem. Vamos desligar assim aqui o complicómetro. Ao longo desta semana fomos encontrando passagens em que se referem precisamente a esse coração, a essa que é a interioridade, a intimidade do homem. No fundo é o nosso eu verdadeiro, é nós, é o nosso coração, onde se encontra a nossa vontade, a nossa inteligência, a nossa afetividade, tudo, ali onde determinamos ou de quem somos. E Nosso Senhor queixava-se na terça-feira, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Bem profetizou, está a citar Isaías, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É vão o culto que me prestam, e as doutrinas que ensinam não passam de preceitos humanos. Onde é que está o teu coração? Em Deus? Tens prazer de estar com Ele, em rezar? Tens prazer em cumprir as consequências de acreditar em Deus, no fundo, não é? A nossa fé não é uma moralidade, mas da nossa fé retira-se uma moral. E, portanto, há coisas que eu sei que não devo fazer, não simplesmente porque Deus gratuitamente disse que não se deviam fazer, porque eu sei que não são boas, que não me fazem bem.
que não me realizam, que não enchem de orgulho o meu pai, assim como é óbvio. Por muito que eu possa roubar, eu não quero roubar. Porque eu sei que se roubar, não vou ser feliz. Isto vai-me destruir. Eu não vou insultar os meus pais. Porque, como é óbvio, eu não vou enganar os meus pais. Porque como é que eu posso ser feliz enganando os meus pais? E daí tudo. Se estás perto de Deus, a moralidade vê-se como algo lógico, como algo claro. Se tens o coração longe de Deus, vês a moralidade, as coisas morais, como coisas como que são impostas. Tens de honrar pai e mãe. Que chatice. Tens que comportar-te bem. Que chatice. Se sentes esse sentimento, é preciso ir mais ao fundo. Da mesma maneira que ao divertir-te, se a diversão, que chatice que isto seja pecado, é porque não estás a rezar bem, porque não te formaste bem, porque não perguntaste bem as coisas. Escuta o que diz o Senhor. Precisamente ontem no Evangelho, a propósito desses que cumpriam muitas coisas, nós pode-nos acontecer um pouco, ir à missa, até rezamos, até estás aqui numa meditação, mas depois às vezes até apetece, sei lá, apanhar uma besanazinha, é só uma vez. Eu preciso. O que é que se passa? Alguma coisa é preciso ir mais ao fundo. Por que razão é que eu tenho que me embebedar para me divertir? Qual é que é a lógica? Escutai e procurai entender. Não há nada fora do homem que ao entrar nele o possa tornar impuro. O que sai do homem é o que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Diz o Senhor. Isto era porque eles lavavam as mãos e depois não sei o quê, e estavam as coisas impuras. Os discípulos não entenderam. Eles tinham uma série de coisas que os fariseus faziam e estavam um bocado baralhados. Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode torná-lo impuro, porque não entra no coração. Ele fala do coração, dessa alma humana, dessa intimidade nossa, faltam umas palavras, esse princípio de atuação nosso. O que entra, esses alimentos impuros depois não entra no coração, mas entra no ventre e depois vai parar à fossa. Assim, Jesus declarava puros todos os alimentos. E continuou: o que sai do homem é que o torna impuro, porque do interior dos homens é que saem as más inclinações. E começa a dar uma lista: imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições, injustiças, fraudes, devassidão, inveja, difamação, orgulho, insensatez. Todos estes vícios saem do interior do homem e são eles que o tornam impuro. É quando o coração do homem volta às costas a Deus que surgem essas impurezas, que tudo se torna assim meio corrompido, como Salomão, que se deixou levar por aquela concupiscência, por aquele desejo de ter muitas mulheres, que o corrompeu. Por isso é preciso ir mais ao fundo. Não basta dizer, eu não fiz nada. Porque às vezes podes até nem ter feito nada, mas aninhou-se aí um desejo mau no coração. Lembra-te daquilo que o Nosso Senhor disse sobre o adultério, não é? Aquele que desejar uma mulher, olhar para uma mulher desejando-a no seu coração, já cometeu adultério no seu coração com ela. Ou seja, até pode ser que eu me tenha travado, claro que são ordens diferentes. Às vezes há um consentimento no seu coração, mas a coisa começou a apodrecer. Se eu não corto, isto vai continuar. Por isso é bom confessarmos dessas coisas que se passam na profundidade da alma, para estarmos purificados, para vermos a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Porque há esse risco de ficar só por aquilo que se vê,
pela superfície, de não ir ao fundo. Por que razão é que saiu isto? Por que é que me irritei tanto? Por que é que fiquei tão triste? Por que é que andei 2 dias aqui? Às vezes é preciso ir ao fundo, ver, mas por que razão? Descobrir-te melhor. Ir às causas verdadeiras dos nossos erros. Por que é que eu não estou assim tão feliz? Por que é que fico chateado por não me poder divertir como os meus amigos? Talvez tenha que dar mais voltas a isto para perceber que eles divertem-se, mas não são felizes. Se calhar, em algumas coisas, em outras são, graças a Deus. Mas há coisas que não nos fazem bem. Vemo-las realizados ou não? Pelo menos percebo que se as coisas continuarem por aqui, será difícil encontrar um amor a sério, um amor verdadeiro. Por exemplo, se tratam a namorada como um instrumento, simplesmente para satisfazer. É difícil encontrar um amor duradouro para sempre. Ou se divertem sempre assim, com alienações, é difícil que depois consigam saborear bem a vida. Porque para passarem bem têm que se alienar, então há aqui qualquer coisa que não está bem. Quando não extirpas uma inveja e não percebes a razão pela qual andaste um bocadinho de tempo invejoso, e ir ao fundo e perceber uma falta de confiança em Deus que te leva a estar trêmulo em algumas coisas, ou a avareza, ou um desejo de libertinagem, como já vimos, ou se calhar o hábito de julgar os outros, que há ali uma soberba que não está a ser purificada, que o teu crivo é sempre uma falta de humildade que depois não te permite ser feliz, porque és demasiado implacável. É preciso ir ao fundo, examinar o coração, pedir luzes ao Senhor. Senhor, ajuda-me a ver o que é que se passa comigo. Porquê é que há esta dificuldade em sintonizar com o Evangelho, em sintonizar contigo, com a tua misericórdia, por exemplo, com a tua capacidade de perdoar os outros? Porque é que tu os perdoas e eu não os perdoo? E se consegues ir ao fundo, conseguirás libertar-te e voar para Deus. Cair em ti como David, que diz: pequei contra o Senhor. E que espetáculo, por mais que seja, David depois vai fazer muita penitência, mas é tão libertador quando eu de repente me dou conta: é isto, este é o meu problema. É este verdadeiramente o meu problema. E isto traz-me confusões para com os outros, ou para com a vida, ou para com o Evangelho, ou não conseguir abraçar bem a tua doutrina, Senhor, as tuas palavras. Examina quando há contrariedades. Como é que no teu coração há um desejo de ser feliz fazendo coisas que ofendem a Deus? Quando há assim coisas destas, é preciso ver, há alguma coisa subjacente, há alguma coisa mais profunda. Porque, e é bom perguntares, pedires ajuda, rezares, lês coisas sobre esse tema, ires mais ao fundo. E, sobretudo, abrires o coração a Deus Nosso Senhor, pedir graça. Porque se ficas triste, se te sentes condicionado quando descobres na doutrina coisas que sentes resistência na palavra de Deus, na maneira como o Senhor apresenta, sem dúvida que nós vamos sentir resistência à cruz. Isso sem dúvida. Porque... mas não há verdade, não há doutrina. Às vezes vemos que precisamos de graça e temos que pedir ao Senhor. Porque Nosso Senhor diz-nos: se quiser seguir-me, quem quiser seguir-me, toma a sua cruz de cada dia e siga-me. Enfim, examinar estes pontos, rezar com eles. Lembra-te, dei alguns exemplos no princípio, mas sei lá, o de levantar, não é? Todos nós percebemos, nesse caso, às vezes até gostaríamos de ficar a dormir até mais tarde. Dizíamos que gostaríamos, mas depois, pondo os pés no chão, a cabeça, assim, os pés no chão, a cabeça fria, damos-nos conta de que
como é óbvio, ou seja, eu não vou ser feliz se fico a dormir todo o dia, toda a manhã e falho às aulas, ou perco um exame, ou não consigo estudar. Eu preciso de me realizar. Portanto, como é óbvio, há ali qualquer coisa que eu tenho que dar a volta. E se nesse ponto eu já acho que já percebi e me dou conta, depois terei que fazer, se calhar, paralelismos com outras coisas. Vamos pedir ajuda à nossa Mãe do Céu para termos a coragem de enfrentar. A coragem de enfrentar estes pontos que talvez lá no fundo estejam a minar uma relação mais saudável, mais feliz, mais livre com Deus, para podermos amar verdadeiramente, para nos soltarmos e voarmos para Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.